Olá pessoal, hoje eu venho trazer para vocês mais dois exemplos, tá, de simplificação de frações algébricas, sendo que esses dois exemplos são um pouquinho mais trabalhosos do que os anteriores, tá? Na verdade são exemplos fáceis, só que assim exigem um pouco mais de atenção. Quando eu falo a vocês que exige um pouco mais de atenção, não é que eles são mais difíceis, é porque eles se utilizam de conceitos que a gente já aprendeu. Lembrando todos aqueles últimos, produtos notáveis, quadrado da soma da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma da diferença, trinômio quadrado perfeito, fatoração por fator comum, por evidência, fatoração por agrupamento, certo? Então, todas essas ferramentas que a gente vem estudando nesse segundo bimestre, certo? Então, às vezes, esses probleminhas matemáticos, essas expressões, não traz na cara, ou seja, é evidente, assim, de forma clara, o que tem que ser feito. Aí você tem que ter um pouco de habilidade, que vocês vão adquirir ao longo do tempo, de olhar para aquela expressão que você diz, não sei o que é para fazer aqui, eu não consigo achar uma saída. E, depois, e fazer relações com assuntos que vocês já estudaram, olhando de maneiras isoladas. E assim a gente consegue obter resultados. Tá entendendo? Você começa a fazer uma relação, diga, aqui eu não sei o que isso parece, mas essa parte sozinha parece com o quê? Isso parece com o quadrado da soma. Aí você, isso parece com isso. Aí você vai fazendo relações e começa a resolver. Que é o que a gente vai estar fazendo aqui também. Vocês vão ver que, que isso vai estar acontecendo. E é até bom para vocês irem treinando esse olhar. Claro que esse olhar só vai surgir com o tempo, com vocês, não é de uma hora para o dia. Mas já para adiantar, eu digo a vocês que nessas aulas que eu falo que isso é importante, é o mais importante, então que vocês assistam ela mais de uma vez e tentem sempre fazer, mesmo que eu não faça o exercício, tentem sempre fazer as questões que a gente fez na aula para que essa habilidade vá surgindo naturalmente, certo? Então você tem que estimular que ela surja. Então vamos lá. Primeiro, ó, eu tenho a expressão aqui a ao quadrado mais ab dividido por a ao quadrado menos b. Aparentemente, eu vou olhar aqui e vou dizer, eu não consigo usar nada aqui, porque eu não posso cortar o que está igual ali em cima, porque tipo o a ao quadrado e o a ao quadrado eu não consigo cortar. Por que eu não consigo cortar? Por causa disso, ó. Lembra que eu falei que quando eu tinha um em cima e um embaixo eu podia cortar? Vocês podem até pensar isso associando o que a gente viu na aula passada. Aí eu vou dizer, tá certo, pode. E falei a coisa certa. Entretanto, se vocês olharem nos exemplos anteriores, eu fazia esse corte quando eu havia uma multiplicação. E aqui eu não tenho multiplicação, eu tenho o a ao quadrado somando-se a outro termo. Aqui eu tenho o a ao quadrado subtraindo de outro termo. Se eu tivesse vezes aqui entre eles, ou não tivesse nada, né, que é o a e o a junto, o a e o b junto, que é vezes também, não deixa de ser vezes, aí eu cortava os iguais. Podia cortar aqui, e esse b não poderia cortar não, mas cortava aqui já diminuía um bocado. Mas aqui é adição e subtração. E quando a gente tem uma adição e subtração nas frações, a gente não faz assim. Tá certo? Então lembrando, a gente pode cortar, como a gente viu nos exemplos, por exemplo, a, b ao quadrado, e aqui eu tenho um a gente, ó, como é igual corta, sobrou o b, aí tá certo. Mas se vocês observarem, deixa eu apagar aqui. Mas se vocês observarem, o a e o b estão juntos, e na verdade quando as letras estão juntas, tem o que junto deles? A multiplicação. E aqui a gente não tem multiplicando. Quem está multiplicando na verdade é aqui, ó. É o a vezes b, mas embaixo não tem ninguém multiplicando para que eu possa cortar. Tá? Então eu vou pedir para vocês que olhem essa expressão na parte de cima sozinho, isolado. Se eu fosse pedir para vocês utilizar uma ferramenta matemática que a gente já utilizou e aprendeu bastante aqui, só para a parte de cima dessa fração, vocês pensariam em quê? A princípio, quadrado da soma, quadrado da diferença? O que, é que vocês pensariam? Ou vocês pensariam em fator comum por evidência? Porque vocês olhariam para cá e diziam, eu ia perguntar a vocês o que é que tem aqui, que é igual ao mesmo tempo. Entendeu? Ou seja, aqui ó, você ia confundir, mas se você isolar na sua mente isso aqui, você percebe que isso aqui é um fator comum por evidência. Onde você olha para cá e olha para cá ao mesmo tempo e percebe, o que é que eu tenho aqui em comum? Aí você mesmo responde, diga, eu tenho um A em comum, não é? Eu tenho um A. Coloque em evidência, abre o parênteses. Divide essa parte pelo fator comum, não é? Ó, A ao quadrado dividido por A, certo? Repete a base, subtrai expoente, 2 menos 1, 1, né? Certo? Não é assim? Agora, divida a segunda parte pelo fator comum, ou seja, o AB dividido pelo fator comum, que é A, vai dar o meu segundo número.
E aí sim eu posso cortar, ó, porque existe uma multiplicação invisível aqui, ó. Corta, sobrou quem? B. Ou seja, a parte de cima, quando a gente fatorou para simplificar, a gente tirou essa parte aqui. Só que aí vamos resolver a de baixo, né? Para fração. Aí você vai, agora que é interessante, que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês vão olhar para cá e vai dizer, tudo bem, professor, só que agora, o que é que eu tenho em comum entre esses dois números? Né? O que é que eu tenho em comum entre a ao quadrado menos b ao quadrado? Será que eu vou tirar o fator comum por evidência? Aí eu vou dizer, vamos olhar um pouquinho mais atento. Aqui, ó, esse a está ao quadrado, o b também. Você diria, o que está em comum é o quadrado. Mas não tem como botar o quadrado sozinho em evidência, né? Eu tenho que colocar um termo, vezes, e assim continua. Não tem como botar só o quadrado flutuando aqui. Tipo assim, ó, quadrado em evidência, flutuando. Não, né? O quadrado é o quadrado de alguém. Mas se vocês lembrarem, já que a gente resolveu a parte de cima, isola na mente, tá? Pensa nessa parte de baixo. Já se vocês isolarem na parte de baixo isso aí, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter um produto da soma pela diferença. Só para relembrar, o produto da soma dizia o seguinte, ó. Quando isso acontecesse, ó, eu sei que esses assuntos para o oitavo ano puxam um pouco da mente de vocês, né? Porque estamos todos se conectando. Mas eu peço que vocês dêem uma atençãozinha, tá bom? Ó, no produto da soma dizia o seguinte, quando isso acontecia, eu resolvia dessa forma. Lembra? Se vocês voltarem para a aula de produto da soma pela diferença, eu vou ter isso. Quando isso acontece, eu chego a isso. E se vocês observarem, isso, gente, não é igual a isso, não é? Então, quer dizer, se isso é igual a isso, lembra que igual não é resposta, eu posso sair daqui para voltar para cá, ou daqui voltar para cá. Ou seja, isso é igual a isso é igual a isso. Então, se eu escrever essa continha na outra forma dela, do produto da soma pela diferença, eu vou ter isso, ó. A mais B, vezes, olha o vezes aqui e o vezes aqui aparecendo. O A menos B. Certo? Não é interessante? Se você observar tanto na parte superior, ou seja, no numerador dessa fração, como no denominador dessa fração, você vai ter multiplicações. Aí agora sim eu posso perguntar a vocês, vou deixar aqui, vou nem apagar. Posso perguntar a vocês o que é que tem igual nesse numerador que é igual ao denominador. Na multiplicação eu tenho A mais B. Na multiplicação eu tenho A mais B, ó, exatamente igual. Quando é igual, eu posso o quê? Na multiplicação, cortar. Quando eu cortei, quem é que sobrou? Sobrou o A no numerador e sobrou quem aqui embaixo? O A menos B. Que nem precisa estar mais em parênteses, ou se quiser colocar, coloca, porque não tem mais ninguém multiplicando desse lado. Então, olha que interessante. Aí você diz, professor, e agora eu corto o A e o A? Não, lembra se a gente só corta quando está em quê? Multiplicação. E aqui não é uma multiplicação. Aqui tinha multiplicação. Aqui não tinha. Então a gente usou isso aqui, o produto da soma pela diferença ao contrário, para poder gerar uma multiplicação e permitir que a gente pudesse cortar com a multiplicação do fator comum por evidência. Então veja que a gente usou o fator comum por evidência e o produto da soma pela diferença para estar simplificando essa fração. Tá certo? E nossa resposta seria essa. Tá certo? Tá vendo que não é difícil, porém vai lembrando vários conteúdos que a gente já estudou nesse segundo bimestre. Tá entendendo? Então vamos lá para esse outro exemplo. Esse outro exemplo também é um dos interessantes que a gente vai ter que estar... deixa eu lá se está filmando direitinho, tá? Que a gente vai ter que estar usando nossas habilidades, certo? Que seria o seguinte, eu tenho aí, ó, tenho 1 menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 2x mais 1. Aí vamos tentar observar cada coisinha aí que a gente pode fazer. Ó, essa aqui que eu digo que você tem que ter uma olhada diária mesmo. Tem que olhar bastante o que é que está por trás disso aí, certo? Se você observar, ó, aquele 1 menos x ao quadrado pode se transformar num produto da soma pela diferença, como esse aqui. Aí você vai dizer, mas professor, o produto da soma não tem que ser alguém ao quadrado menos outro ao quadrado? E aqui eu tenho alguém menos outro ao quadrado, mas não faltaria um quadrado aqui. Mas a matemática nos permitiria colocar esse quadrado aí, certo? Sem alterar a conta. Por quê? Vamos pensar comigo. 1 vale quanto? 1, né? E quanto vale 1 ao quadrado? 1, que seria o 1 vezes 1 duas vezes. Né? A resposta de 1 ao quadrado dá 1. Então percebam que se eu coloco o quadrado no 1, ou não coloco, em termos de valor, é a mesma coisa. Então perceba que se eu colocar aqui, nessa linha,
aqui, vou até colocar aqui, se eu colocar aqui nessa linha o 1 ao quadrado, eu modifiquei a conta, certo? Que aqui não tem quadrado, aqui tem, mas não modifiquei o valor, concorda comigo? Se não modifiquei o valor, a matemática permite. Porque lembra que a matemática não enxerga a forma, mas sim o valor das coisas? Então teria essa nova continha aqui, a partir dessa expressão. E você concorda comigo que agora que ele está ao quadrado menos esse ao quadrado é igual a esse aqui? Alguém ao quadrado menos outro ao quadrado, que na verdade se transforma em quê? Um produto da soma pela diferença. Então, trazendo isso para cá, esse 1 ao quadrado menos x ao quadrado poderia ser escrito assim: 1 mais x vezes 1 menos x. Não é o produto da soma ao quadrado, ao contrário, ó. Quando eu tenho alguém ao quadrado menos outro alguém ao quadrado, vou ter ele somando vezes ele subtraindo, ó. Alguém ao quadrado menos alguém ao quadrado. Eles somando, eles, vezes eles subtraindo. Certo? Então, aqui a gente tem transformado na multiplicação. E veja que a gente tende sempre a transformar em multiplicação. Por quê? Porque é através da multiplicação que eu posso estar cortando. Aí, nessa parte de baixo, nesse denominador, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho ali, ó, x ao quadrado mais 2x mais 1. Aí você pode pensar, professor, será esse é o fator comum por evidência? Aí eu digo, será? Vamos perceber. Eu posso achar alguma coisa que é em comum a todos eles? Aqui eu tenho x, aqui eu tenho. Beleza, mas aqui eu não tenho. Já não é o fator comum por evidência. Aqui eu tenho 2, aqui eu não tenho, aqui eu não tenho. Também não é. Aqui eu tenho 1, aqui eu não tenho, aqui eu tenho na frente, escondidinho. Mas não tenho em todos. Então não achei nada comum a todos eles no mesmo momento. Certo? Então se eu não achei nada comum a eles a todo momento, então não posso usar o fator comum por evidência. Certo? Já está descartado. Pense no produto da ação pela diferença. Olhe para lá, não tem nada a ver. Então, vou lembrar só uma coisa para vocês. Sabe o que isso aqui ali parece? Com a expressão do trinômio quadrado perfeito. Lembra quando a gente resolveu e aprendeu a fatorar pelo trinômio quadrado perfeito? Trinômio quadrado perfeito nada mais é do que a gente pegar o quê? Tirar as raízes disso aqui, ó. Tem ó, monômio, binômio, trinômio, não é isso? E a gente aprendeu que a gente pode tirar a raiz daqui, no trinômio quadrado perfeito. Quem não lembrar dessa aula, volta para a aula de fatoração do trinômio quadrado perfeito. Tem aí, que vocês vão estar vendo que eu estou falando, que a gente já viu isso, tá? Então, ó, trinômio quadrado perfeito, eu tirava a raiz daqui e daqui ao mesmo tempo. Então, quando eu tiro a raiz daqui de x ao quadrado, ó, lembra que eu corto aqui, o x passa para fora, ou seja, a letra passa para fora. Tirando a raiz quadrada de 1, é o próprio 1, né? Certo? Ou seja, que quando eu... Perdão, botei muito longe. Era o x e o 1. O x é a raiz daqui, certo? O 1 é a raiz de 1, certo? E o sinal daqui era o sinal que dava, era o sinal que vinha para o meio dos números. Eu colocava eles em parênteses e colocava ao quadrado. Só que para mim ter certeza se era um trinômio quadrado perfeito, eu pegava aquela parte da fórmula, que a fórmula é assim, ó, a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado, ou seja, a fórmula do quadrado da soma, né? Porque o trinômio quadrado perfeito é o contrário do quadrado da soma. Pegava essa partezinha aqui, que é 2 vezes a, e substituía pelos esses valores que eu encontrei. Se esses valores que eu encontrei aqui na multiplicação desse igual que está aqui, meu trinômio estava certo e eu podia continuar a conta. Então vamos lá, ó. 2 vezes a, quem é meu a que eu encontrei? X. Vezes b, quem é meu b que eu encontrei? 1. Então vamos lá, 2 vezes 1, 2. 2 o quê? X. Vamos ver se isso é a mesma coisa do que estava aqui. Pronto. Quando eu faço esse teste e o valor encontrado aqui é exatamente igual à na minha expressão, quer dizer que tudo isso é um trinômio quadrado perfeito e o que eu fiz aqui é válido. Então se é válido, ótimo, posso continuar. Então observando agora, vocês podem perceber o seguinte, ó, eu tenho na parte superior ali, ó, a parte superior que eu estou falando é o numerador, tá, gente? Eu tenho ali, ó, cadê? Sim, 1 mais x, certo? Vezes 1 menos x, ok? Até aí tudo bem, né? A gente utilizou o produto da soma pela diferença. E usando o trinômio quadrado perfeito, eu cheguei em x mais 1 ao quadrado, certo? E tenho isso no denominador. Agora eu vou pensar, o que é que eu posso fazer para esse x mais 1 ao quadrado possa ser cancelado
com o x, com alguma coisa ali. Porque se você observar, aqui eu tenho uma multiplicação. E se eu tivesse alguma multiplicação aqui, eu poderia cancelar. Aí aqui eu vou te mostrar uma coisa que está por trás dessa continha, que não está em nenhum assunto dos que a gente viu, mas também isso não é um assunto. Isso é só lógica, certo? Então pensem comigo. Concordam comigo que se eu disser que eu tenho 2 ao quadrado, o número 2 ao quadrado, né? O número 2 ao quadrado é, na verdade, essa base aqui, se repetindo por ela mesma duas vezes, concordam, né? Porque são potências. Então, vamos pensar comigo. Vou repetir a parte superior, 1 mais x vezes 1 menos x. Aí vamos para essa parte de baixo aqui, que é a única que não tem multiplicação. Então, se para a matemática isto é uma base, e ela está ao quadrado, quer dizer que, na verdade, eu tenho essa base se multiplicando por ela mesmo, quantas vezes? 2 vezes. Concordam comigo? Certo? Ó, até porque se eu fizer a multiplicação da distributiva aqui, delas duas, esse vezes esse, eu vou chegar aqui de volta. Certo? Então, ó, se eu tenho isso aqui ao quadrado, quer dizer que isso aqui vai se multiplicar por ele mesmo 2 vezes, está aqui. Aí agora apareceu a multiplicação, ó, onde eu vou poder cortar, certo? Vou cortar quem é igual, ó. Vou cortar aqui, ó. Concordam que 1 mais x é a mesma coisa de x mais 1, ó. 1 mais x, que é o que está aqui, é a mesma coisa do que x mais 1? É. Digamos aqui que x aqui é 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Tá vendo? Então, não importa a forma, o que importa é o valor. Corta um aqui e corta um aqui. Quem é que sobrou? Para a continha, sobrou só isso, ó. 1 menos x dividido por x mais 1. Aí aqui a gente não pode cortar porque de fato aí é diferente, certo? Se vocês observarem aí é diferente. Não é a mesma coisa. Eu não posso cortar e não tem mais multiplicação. Aí você vai dizer, mas professor, eu posso fazer isso mesmo aqui com o solfejo quadrado? Pode. Se você fazer até um teste, ó. Vou pegar isso aqui para distributiva, só para a gente testar, ó. X mais 1 vezes x mais 1. Na propriedade distributiva de multiplicação, monômios e polinômios, eu não teria que fazer isso aqui, né? Multiplicando, ó. X vezes x, x ao quadrado. Certo? Certo? Aí x vezes 1, bota logo mais, x vezes 1, x. Agora, 1 vezes x, x. Ó, 1 vezes x, x. 1 vezes 1, 1. Aí ficaria x ao quadrado mais x, 2x, mais 1. Aí você vai dizer, oxe, professor, quando eu fiz a multiplicação disso aqui, deu isso aqui. Não deu isso não. Mas onde é que está isso aqui? Naquele começo da conta, ó, no trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado mais 2x mais 1. Ó. X ao quadrado mais 2x mais 1. Por que não deu isso aqui? Porque isso aqui é o quadrado da soma do trinômio quadrado perfeito. Certo? Mas tudo está assim, ó, interligado. Então veja que são as contas que são fáceis em cálculo, porém exigem uma atenção muito grande na percepção de olhar o que está por trás dessa conta, certo? Então sugiro a vocês, gente, que faça essa conta mais de uma vez, certo? Assista esse vídeo e faça mais de uma vez, porque não adianta para essa parte assim do oitavo ano eu ficar só jogando aula e conteúdo se vocês não treinarem, porque senão vai chegar uma hora que vai misturar tudo, tá certo? Então um abraço, pessoal, até mais, fiquem com Deus e a nossa aula hoje fica por aqui.